Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Deixa eu dar um abraço aqui, parabenizar ao André Fiduzzi, grande Fiduzzi, Fernando Gregório. Fernando Gregório ou Gregory ou Gregori? Ou Gregori, hein, Cris? Gregório mesmo. E o Fred Jota. Hoje eles lançam o Milagre do Horto, 18 horas, lá no 6 da noite, lá no Horto, lançamento do livro. Então você que é atleticano, vale a pena. O Milagre do Horto, evidentemente falando daquele lance do Vitor, da defesa do jogo contra o Tijuana, contando todas as histórias e lá tal. No Horto é no Independência, então, né? No Independência. O Horto é muito bem. No Independência. Mas quando fala Horto, vocês entendem bem, né? O Eduardo está querendo, enfim, tripudiar em cima do meu recado. A próxima lá é em Belo Horizonte. Bom, o Cruzeiro contra o América no sábado, com 5 minutos depois da entrada do Robinho, com 5 minutos em campo, ele já era o melhor em campo. Qualificação, né? Que é o que mais se exige, é o mais que se pede, é por isso que a gente fala. Quando a gente fala assim, da situação do Cruzeiro, e o Paulo Bento fala, e também não quis falar de reforço, e eu entendo que eles estão segurando porque está muito difícil de contratar, mas quando a gente diz da questão dos jogadores que estão em campo, nós estamos falando disso, é qualificação. A entrada do Robinho foi exatamente o exemplo do que a gente veio cobrando do Cruzeiro. O Cruzeiro não tem qualificação de jogador. Gente, a entrada do Robinho escancarou o restante dos jogadores de meio campo do Cruzeiro. Mostrou. De tão acima que está. Eu votei nele, eu estava comentando o jogo, votei nele como melhor em campo. E com 5 minutos de jogo, falei que ele já tinha feito mais do que todos os outros meio-campistas do Cruzeiro no primeiro tempo inteiro. Visão de jogo, movimentação. Ninguém dizendo que é craque. E ainda deu uma assistência para o gol do Arrascaeta. Eu acho o seguinte, o trabalho do Paulo Bento, em termos de organização tática... Falou que estava mal. Depois do jogo ele falou que a língua estava quase no joelho, cansada. O trabalho do Bento, em termos de conjunto, organização tática, é muito bom nesse início. Né? Os placares dos jogos do Cruzeiro com ele foram enganosos. O Cruzeiro poderia ter vencido os 3. O problema foi, nesses 3 jogos, as falhas individuais. Tanto na defesa, falhas individuais que entregaram gols para os adversários, quanto no ataque, no sentido de desperdiçar sempre as chances que eram criadas pelo time. Agora, me parece que o Paulo Bento já fez o mais difícil, que é a parte coletiva, que é a parte tática, e no mais simples, talvez porque está chegando agora, ainda peca um pouquinho na escolha das peças. É compreensível, compreensível. Por exemplo, já era para o Brian ter entrado no lugar do Santos Min. Né? Já era para ter... Tem um detalhe ainda em cima do Portuga. Futebol é bola na casinha, né? Então, assim, jogar bem e não vencer também causa um transtorno muito grande. E nesses 12 jogos envolvendo os times mineiros, uma vitória, essa vitória do Atlético, 1-0 magro para cima do Santos é preocupante. A situação realmente não é boa. O Portuga não tem qualidade suficiente para montar um time para brigar na cabeça. Pois não. A atuação do Robinho ontem realmente foi muito boa. Ele é diferenciado, não é craque nenhum. Mas o mais interessante é que a cada vez que ele jogar, eu vou me convencer de que ele tinha algum problema no Palmeiras. De ordem interna, pela liberação. Não que ele fosse o culpado. E outra, o Palmeiras jogou contra o São Paulo, e olhando o comentário de palmeirense, era, que falta que faz o Robinho. Na hora que ele fez o lançamento pro gol do Cruzeiro, os palmeirenses, olha lá o Robinho lá no Cruzeiro. Principalmente porque ele ficou marcado no Palmeiras como um cara que destruía contra o São Paulo. Só que o Robinho, ele é um só. Ele toma cartão, ele machuca, e não adianta ficar só no Robinho, não. Ou a diretoria se movimenta... Ou não vai dar, não. Gilvan falou aí hoje que os reforços estão no DM, que não precisa de mais. Gilvan. Ele falou isso hoje? Me ajuda. Ele deu uma entrevista hoje falando que o Cruzeiro não precisa se reforçar, que os reforços estão no DM. Então o Cruzeiro já contratou e os caras estão no DM escondidos. Porque não é possível. Quem está no DM? Não é possível. Gilvan, você está brincando. Você está brincando, você não falou isso não. Mas não pode, né, Gilvan? Falando disso aqui sexta-feira, você não pode colocar nas costas do Dedé, do Alisson... Não, do Dedé pode. Dedé, Alisson, quem mais? Manuel, aliás, Manuel hoje já foi pro campo, né? Isso, Marcos Manuel, Vinícius. Dedé, Marcos Vinícius, Alisson... Marcos Vinícius vai ser você não pode. Tem o Judivan também. Você não pode colocar nas costas desses caras a responsabilidade de tirar o Cruzeiro de onde ele está. Isso é um erro gigante. Não adianta. Não. O Cruzeiro perdeu jogadores depois dos títulos. Do ano passado para cá, perdeu alguns jogadores. Por exemplo, a gente já fiz essa pergunta aqui. O Ceará
O Ceará, que tá certo, o Ceará queria um período maior de contrato, o Cruzeiro eu acho que tentou negociar um período menor, ele não quis e a coisa acabou acontecendo dele embora e tal. Agora, o Ceará não era pior do que os laterais que aí estão, nem o Lucas que veio mas na com troca. Relação a... Eu acho o seguinte, eu concordo com vocês que precisa de reforços. Agora, o Cruzeiro para quarta-feira, com esse negócio de efeito suspensivo do Romero, que vai e volta, joga, não joga, se tiver um meio-campo com Romero, Cabral e Robinho, já melhora muito com relação ao que estava. Cabral lentão, hein? Bom jogador, mas lento. Esses três, só pode colocar o Henrique na vaga do Cabral, se você preferir. Henrique é o jogador que mais desarma no campeonato. Tem ali do lado esquerdo essa questão, tirar o Santos Minho urgentemente, colocar o Brian. Mas pelo que ele falou, não vai não. Mas aí a discordância... Não, Santos Minho não. Não, Santos mas Minho ele falou que o Brian vai depender do jogo. Não. Mostra a enquete aqui para mim, Capiroto, por favor. Deixa eu ver a enquete como é que ficou. A gente fez no início do programa. Vamos ver o resultado dela aqui. Você concorda com o Paulo Bento a respeito da falta, entre aspas, do fair play? 74% dizendo que sim, 26% dizendo que não. Tem gente xingando a gente rapidinho aqui. Sobre isso. Mas por quê? Sobre fair play? É um absurdo Romero e Donizete terem efeito suspensivo pelas agressões que eles cometeram. É por isso que tá o Donizete foi covarde contra o jogador do Grêmio e o Romero foi covarde contra o Curitiba. O tempo é exíguo. Vamos embora, mas amanhã a gente volta. Promessa tá feita. Tchau.